Caio, quero agradecer a tua disponibilidade em estar aqui com a gente. É um prazer Obrigado. muito grande ouvir o que você tem a dizer. Uhum. Sou a Ellen, a gente se conheceu lá em 2015, num prêmio do MPT, e de lá para Legal. cá a tua carreira, né, deu uma guinada aí, então eu sempre acompanho o teu trabalho, então para mim é um prazer pessoal, inclusive, te receber aqui na aula. O pessoal que está aqui é o pessoal da Universidade Positivo, são meus alunos de cinema documentário, eles estão no sexto período, então são alunos que estão terminando as disciplinas agora de audiovisual, cinema documentário é a última disciplina de audiovisual, então é onde a gente prevê trabalhos mais maduros, né, porque eles já Uhum. passaram por todas as outras etapas do audiovisual. Então, queria que você começasse contando para nós, Caio, um pouquinho da tua trajetória como jornalista e como é que você chegou até esse ponto em que você está hoje. Bom dia. Uhum. Legal. Bom dia. Obrigado pelo convite aí. Enfim, bacana saber que meu trabalho tá sendo visto aí. Enfim, que eu puder ajudar. Tô aí. É, Então, eu comecei a fazer documentários já desde a faculdade, assim, né? Eu, enfim, tive essa acompanhando mostras de cinema, muito um gosto pessoal mesmo pelo audiovisual, já a partir, sei lá, do segundo ano da faculdade. Me interessei muito e naquele momento nem era um campo de trabalho, assim, né? Então eu estava bem num momento de transição tecnológica, né? É, as fitas mini DV, né? Que eram umas fitinhas pequenas e tal, que era um pouco mais barato, então ficou um pouco mais acessível, né, em compara com hoje, mas ficou um pouco mais acessível para a gente para se fazer documentário e as ilhas de edição não linear, né, porque enfim antes, né, eu peguei bem a transição, o que existia eram câmeras grandes e tal, e você fazia a edição como se fosse de um videocassete para outro, né, você é, fazia os cortes e tal, e você não podia voltar. Se você errasse, quisesse refazer, você tinha que voltar aquela fita e começar do zero, praticamente, né? Então, a edição não linear, né, nos computadores me proporcionou essa experimentação no audiovisual e eu sempre tive essa vontade de ter o meu espaço, que eu acho que é um espaço também que vocês devem valorizar, assim, né? É, por mais que a gente, em um determinado período da faculdade, queira já de cara começar a trabalhar, ter uma experiência em veículos maiores ou, né, ter experiência com jornalistas mais experientes, né? É, a verdade é que o estudante ali, o recém-formado, ele não recebe muita autonomia logo de cara, né? E a universidade, os seus projetos particulares são sempre um espaço para você experimentar, para você fazer coisas diferentes. Eu encarava assim o documentário, né? Um lugar em que eu não precisaria necessariamente respeitar regras, tradições e tal. Claro, você não vai fazer uma loucura, tá? Não tô trabalhando com a videoarte, né? Em que eu estava com experimentação pura, mas você teria ali uma capacidade de tomar suas próprias decisões, né? Assumir as consequências pelas suas decisões, decisões narrativas, decisões logísticas. Por que eu vou gravar um personagem? Por que eu vou para tal lugar? Como é que eu vou contar essa história? Como é que eu vou contar essa história que outras pessoas já contaram de forma parecida? Qual que vai ser o meu diferencial e tal? Eu sempre pensei no documentário como um espaço que eu pudesse experimentar. Então, eu comecei a fazer documentários, e em paralelo, mesmo quando eu entrei no Profissão Repórter, que foi, digamos, a minha primeira experiência, né? Claro, eu fiz estágio, tal, em televisão, em internet, mas a primeira experiência mesmo em reportagem foi lá no Profissão Repórter. Mesmo lá, eu já tinha esse trabalho paralelo como documentarista, né? E, e segui fazendo, né, com o pé em cada canoa, até que em 2019 é, houve uma série de mudanças ali na condução do Globoplay e, e houve essa aposta em documentários, e eu me voluntariei ali. Eu já tinha
alguns longa-metragem, né, longas-metragens em finalização, tinha um portfólio, digamos assim, para mostrar para a direção do Globoplay, e me voluntariei para assumir algum projeto grande que eles tivessem e tal, e foi aí que eu assumi o Marielle, né, que foi a primeira série documental original Globoplay. Então, desde lá, eu acabei, né, por conta dessa experiência e dando certo, eu assumi outros projetos e saí do Profissão Repórter, onde eu exerci o cargo de editor executivo, né? Então, hoje eu estou exclusivamente voltado pro Globoplay, para a produção de documentários no Globoplay. É, assim, se vocês quiserem saber um pouco mais dos meus documentários, eles estão, a maioria deles está no Globoplay hoje, né? Mesmo os que foram feitos de forma independente, tá lá. O Jaci, né? Sete Pecados de uma Obra Amazônica, tá lá. O Entre os Homens de Bem, que acompanha um pouco a trajetória do Jean Willis, também está lá no Globoplay. O Cartas para um Ladrão de Livros, também está no Globoplay. Carne e Osso, que foi, digamos, um dos primeiros documentários independentes que eu fiz. E aí os originais mesmo do Globoplay, que são o Marielle e os Cercados. Então, assim, resumidamente é isso. Antes de passar a palavra para o pessoal, eu queria que você fizesse um paralelo, porque carne e osso a gente percebe que realmente cara, tem uma temática, a gente até viu na última disciplina, pelo menos parte dele, é um documentário que tem uma temática absolutamente necessária e de fato, você demonstra o seu lado independente quando toma algumas posições bem importantes ao longo da trajetória, né, ao longo da condução do documentário. Em Marielle, ao contrário, a gente vê uma superprodução, né, o Globoplay mostrando a que veio quando lança um documentário de produção própria. Eu queria que você destacasse os pontos principais da tua ideia nos dois documentários, na pesquisa e depois no roteiro, porque a gente nota que em Marielle existe uma ideia que, claro, o fio condutor é a morte da Marielle, mas ao mesmo tempo existem nuances ali tratadas no documentário que são muito particulares, né? Eu tenho a impressão de que ao longo de Marielle a gente está vendo um filme, na verdade, porque tem algumas coisas de pesquisa ali que eu penso, cara, como é que os caras conseguiram acesso a esse trecho desse vídeo? Me parece muito, e é bem dolorido falar isso, que a Marielle viveu uma vida quase que preparada para esse momento, assim, né, de glória depois da morte, uma coisa meio bizarra de se falar, porque os próprios registros, né, que a pesquisa trouxe durante o documentário, a própria abertura, né, vamos conhecer a Marielle e tal, e aquela carinha dela de menina, me parece muito um filme, na verdade, né, então é um trabalho de pesquisa que precisa ser louvado, né, que vocês tiveram que cavar muito para conseguir vários arquivos, várias imagens antigas da Marielle, mas eu queria que você destacasse, fizesse um paralelo entre o Caio que conduziu Carne e Osso e depois dessa superprodução aí da Marielle. Primeiro, assim, eu queria só destacar uma coisa que acho que é importante, que, bom, claro que eu tinha um orçamento legal, tô na Globo e tal, mas eu acho que tem uma coisa que nunca vai me abandonar, que é uma certa capacidade de improvisação e tal, e com Marielle não foi diferente, assim, para você ter uma ideia, é claro que poxa, eu tô na Globo, eu tenho toda a estrutura à disposição, mas tem muita coisinha que acho que a gente só conseguiu fazer porque eu tinha feito outros trabalhos de forma independente, assim, né? Então, o jeito como a gente ia gravar e tal, para você ter uma ideia, no Marielle, eu usei a minha câmera pessoal, assim, nas entrevistas. Porque é isso. Poxa, vamos fazer uma série documental, a primeira original. E aí, assim, a Globo tem milhares de projetos já em andamento, né? Então, para você reservar um equipamento, reservar, assim, não é uma... Eu não chego na Globo como um diretor de novela, com uma baita moral, que pode pedir tudo e você chacoalha a árvore e cai
equipamentos e etc. Então, tem um aspecto do Marielle que foi ainda também muito de improviso também, né? Hoje, até pelo sucesso do Marielle, depois os outros departamentos começaram a olhar para a gente de, pô, o que que a gente pode ajudar mais e tal, mas até em termos estéticos mesmo, assim, não é um trabalho, né, que, que se a gente não tivesse esse prazo, né, porque a gente queria dar nos 2 anos da morte, e a gente começou em outubro, então foram 3 meses, é um prazo muito curto para você fazer um documentário, é, então realmente a gente não tinha uma baita estrutura. Mas, enfim, eu desviei um pouco só para dizer que acho que a gente sempre tem que tentar se adaptar, né, às condições. Eu acho que o documentário, às vezes, te oferece uns caminhos que você planejou, mas que você tem que estar disposto a abrir mão daquele seu planejamento inicial, né, porque, opa, esses arquivos surgiram. Claro que a gente já sempre batalhou para tentar trazer uma Marielle que não fosse a figura pública que ela se tornou, né? Quem era, né, a Marielle com a família e tal. A gente tinha essa pretensão, mas a gente não imaginava que a gente ia encontrar nesses arquivos, né? Então, enfim, é basicamente um exercício ali de você ter um planejamento, mas ao mesmo tempo não fechar os olhos para o que está acontecendo do lado, assim, né? O que eu posso aproximar esses dois trabalhos é que eu acho que é um pouco a- o meu objetivo, assim, quando faço um documentário, o que eu espero também quando eu assisto um documentário. O documentário ele tem que ser informativo, claro, mas ele tem que ser também uma espécie de experiência audiovisual para as pessoas, né? Porque você vai dedicar basicamente 1 hora mais 2, no caso do Marielle, 6 horas da sua vida para aquilo. Então, enfim, você precisa tirar a pessoa de onde ela está sentada, dar uma chacoalhada nela e jogá-la naquele universo que você quer que ela se interesse, que ela, enfim, que ela abra um pouco os poros, sabe, para sentir aquilo, né? Não só se informar. Eu acho que o fato dela estar aberta a sentir também vai fazer com que a informação penetre de uma maneira mais natural, né? Então, no Carne e Osso, a gente já tinha uma pesquisa feita pelas entidades que tratavam da saúde do trabalhador nos frigoríficos, que mostrava o nível de adoecimento nos frigoríficos, etc. E aí, como é que a gente vai fazer com que esses relatos não sejam apenas relatos, mas que eles tirem a pessoa ali do sofá, da cadeira, etc., e joguem ela para o ambiente do frigorífico, né? Esse ambiente de trabalho repetitivo, né? Angustiante, enfim, uma jornada penosa, etc. Então, toda a estratégia do Carne e Osso foi para como é que a gente vai conseguir fazer com que a pessoa sinta o que é trabalhar no frigorífico, né? Então, no caso do Carne e Osso, a gente fez primeiro um roteiro de entrevistas em áudio, né, de ex-funcionários de frigoríficos, e depois a gente ficou se batendo com a necessidade de gravar dentro dos frigoríficos para cobrir essa... Né, e a abertura do Carne e Osso, ele tem esse objetivo, né? Você começa com depoimentos com um plano mais longo, depoimentos mais espaçados, e aquilo vai apertando no tempo até que o ritmo se torne até meio claustrofóbico, assim, né? Então é isso, é você tirar, né, vocês aí que estão sentados na cadeira e tal, eu aqui estou falando, às vezes eu posso, vocês podem dar uma viajada porque eu estou falando, estou me enrolando, estou gaguejando e tal, né? Certamente existem pessoas que vão ser expositores, né, palestrantes melhores do que eu, que vão conseguir captar melhor, né, o interesse de vocês. Num filme, você precisa fazer isso sem olhar para as pessoas, né? E você tem muito mais elementos, né? Muito mais artifícios para poder tirar a pessoa de onde ela está sentada
e fazer com que ela se interesse por aquilo, né? Se, opa, peraí, né? Se eu fizesse uma mágica aqui na frente de vocês, talvez vocês dessem uma, né? Vocês gerassem um interesse. Então, essa construção do ambiente, né? Do ambiente do documentário, acho que é o fundamental, tanto no caso do Carne e Osso, quanto no caso do Marielle. Eu estava profundamente interessado e com o objetivo de criar esse universo para que as pessoas saíssem de onde elas estão, né? Imaginadamente, assim, você sai de onde você está e você vai para o dia e para a família e para a casa da Marielle para saber como que foi aquela semana, as mensagens que ela trocou, enfim, quem era ela até o momento, né, do atentado. Olha, né? Acho que isso interessa muito para nós, porque você observar a história pronta antes dela existir, né? Acho que a cabeça do documentarista vai para além de contar a história, porque ele precisa justamente pensar no todo, né? Essa construção do ambiente é um desafio bem duro, assim, para quem, E principalmente tem para uma quem está outra. começando. Não, e tem uma outra coisa também, assim, a gente como jornalista, isso eu sempre falo, né, quando eu falo com o pessoal de jornalismo, assim, né, existe até uma tradição, né, que acaba virando um cacuete, de você, poxa, a gente discute uma pauta, e aí a primeira coisa que a gente faz, né, na nossa profissão, na faculdade e tal, é pensar quem que a gente vai entrevistar, né, então a entrevista se torna quase que a base do trabalho jornalístico, né? Digamos, o ponto de partida de qualquer reportagem, e isso acaba sendo aplicado ao documentário. Não que no documentário você não tenha que pensar em quem você vai entrevistar, claro, mas isso é só uma das etapas, e às vezes nem é a principal, né? Porque tem muitos documentários que a entrevista ela é acessória, né? E se você ficar focado só na entrevista, ele corre o risco, esse documentário, de virar uma palestra, ou uma videoaula, ou um podcast e tal, e você perde justamente a riqueza da construção audiovisual desses universos, né? Que poxa, como é que eu vou entrar na vida dessa pessoa? Como é que eu vou entrar neste lugar de trabalho? Né, que é muito além da entrevista, né? É o acesso, né? Como é que você vai conseguir acesso a determinados arquivos, como é que você vai conseguir acesso a ambientes de trabalho, etc. Então, eu acho que a construção do documentário ela passa muito menos pela entrevista, passa sim pela entrevista, mas como a gente, jornalista, sempre tem o hábito de pensar primeiro na entrevista, talvez a gente tenha que pensar, opa, peraí, não vamos cair no entrevistismo, né? Achando que a entrevista vai dar conta de tudo, assim, porque ela não dá, principalmente para quem quer fazer um documentário mais ambicioso. Oi, Caio, tudo bom? Eu sou a Brenda. Caio, vocês foram até a casa da família da Marielle, né, para gravar o documentário. Eu quero saber sobre a questão da segurança dos jornalistas, se isso em algum momento estava no planejamento de vocês, como que foi para, tipo, fazer a apuração e a gravação em si, se vocês pensaram na segurança e nos cuidados com os envolvidos. Uma pergunta importante, ainda mais hoje em dia, né, que existe uma hostilidade contra os jornalistas, né, enfim, até estimulada por figuras públicas e etc., que torna o nosso trabalho ainda mais arriscado, né. Assim, eu acho que a primeira, o primeiro, a primeira pedra, né, fundamental, assim, no trabalho do jornalista entender o lugar que ele está entrando e com que pessoas vão recebê-lo naquele lugar, né? Então, é o tipo de, assim, se existe alguém que já foi antes de você, você pergunta, enfim, você avalia o risco daquela região geográfica, por exemplo, no caso da casa da família da Marielle, nem é uma região, eles já não estavam morando mais na favela da Maré, então já não era uma região, digamos, que eu não poderia entrar sem, digamos, fazer uma avaliação de risco, né? Então dava para chegar lá. E claro,
sempre quem vai receber você naquele lugar, né? Essa pessoa garante a segurança, e aí é tranquilo de chegar, você não precisa perguntar às vezes também de uma forma explícita, né, se é arriscado, porque isso pode às vezes até ofender a pessoa, né, mas e aí é tranquilo de chegar, tá, um tipo de abordagem que é mais sutil, assim, né. E principalmente contar com colaboradores locais, assim, né? No caso do Marielle, eu tinha um projeto anterior com o pessoal da Globo, junto com o Globo Universidade, que a gente fazia algumas palestras, né, em faculdades e tal, e também em coletivos de jornalistas. E a gente conheceu um pessoal de jornalistas comunitários, jornalistas em favelas do Rio e tal. Inclusive, uma das produtoras do Marielle, ela trabalhou no Voz da Comunidade, que é meio que um coletivo de jornalistas que né, começou como um veículo lá no Complexo do Alemão, mas que se ampliou e tem colaboradores em outras regiões da cidade. Então, uma das produtoras era ligada às comunidades do Rio, tinha, né, muito conhecimento dessas áreas e tal, e me indicou, né, como um dos fotógrafos, um cara que poderia fazer, digamos, a reconstrução da trajetória da Marielle na Maré, o fotógrafo que mora na Maré, né? Então, durante Marielle, eu não entrei na Maré, né? Toda a gravação dentro da Maré foi conduzida pelo Douglas e pela Maria, que são crias, né? Como eles costumam dizer, são crias da Maré, conhecem, moram lá, e a gente ia trocando quase que diariamente. E aí, Douglas, como é que tá? Vamos fazer isso. Ele, assim, nunca tinha feito documentário, mas tinha um bom conhecimento de fotografia, então também era uma troca para que ele evoluísse como profissional, né? Ele está ali naquele espaço, ele conhece tudo dali, eu tenho um conhecimento, né, uma bagagem acumulada como documentarista, e a gente ia trocando, assim, né? Existe, nesse caso, né, principalmente no Rio de Janeiro, uma restrição também da empresa, de lugares em que você pode ir ou não e tal, com quem que você vai. Em alguns lugares você vai com segurança, né? Em outros lugares até é desejável que você não vá com segurança, porque o segurança acaba chamando muita atenção. Claro que não é um cara que vai de terno preto do seu lado, mas, enfim, mas é uma avaliação da equipe de segurança, e às vezes vai um segurança que fica ali meio distante, tal, fazendo uma observação ali do ambiente. Mas nesse caso eu achei que, para manter a naturalidade e tal, era melhor apostar nessa equipe local, assim, de jornalistas locais, que foram o Douglas e a Maria, que fizeram, digamos, esse eixo de gravação na Favela da Maré. E no Marielle, prazer, sou o João Lucas, prazer estar falando contigo. E no Marielle, como é que é essa construção das narrativas, que tem bastante, tipo, tem os depoimentos da mãe, da viúva, do Freixo, como que é a construção e separar isso em episódios, capítulos, que dá para ver que a mãe ali é uma parte mais emocionante, assim, e da viúva dela é meio que mais leve, assim, com outras paradas, assim, tipo ela acendendo incenso lá e tal. Como que é essa construção para fazer isso e dividir? Uhum. Eu acho que, assim, como eu estava falando sobre a entrevista, né? Eu acho que sempre você tem que garantir não só a entrevista, mas um espaço com a pessoa de observação, né? Pô, mas assim, é uma coisa que vocês talvez só peguem. Assim, não tem fórmula, né? O que eu quero dizer é que não tem fórmula. Quando você entra na casa de uma pessoa, cada um vai estabelecer um tipo de vínculo, né? Uma química, digamos assim, né? Então, vai ter dias em que um colega de vocês, se forem trabalhar em grupo, por exemplo, um colega, digamos, mais extrovertido, vai estabelecer uma química melhor com um determinado personagem. E vai ter dias... Oi, meu filho aqui. E vai ter dias que uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, vai conseguir dialogar melhor com o personagem. Então, o que eu quero dizer é que não tem uma fórmula. O que você precisa é garantir com essa pessoa
um espaço de observação, né? Que você consiga observar um pouco da rotina dela, que você, se ela vai fazer alguma coisa, que você possa ir com ela, enfim, isso tudo a gente ia aos poucos, né? Porque não adianta também você chegar na casa de uma pessoa e falar assim, a gente vai gravar sua vida daqui para frente, né? Não, assim, não funciona assim. A pessoa fala, não. Ou ela pode se tornar uma pessoa artificial, né? Digamos, interpretando um papel e aí vai ficar feio, né? No vídeo. Então, o que eu quero dizer assim, tem uma parte do Marielle que tinha planejamento, digamos. A gente sabia que o primeiro episódio a gente queria contar duas histórias, a história da Marielle e a história do dia 14 de março de 2018, né? Como essas histórias estavam caminhando para se juntar lá na frente, né? Como a Marielle né, cresceu, né? E como ela, enfim, chegou a ser uma figura pública, mas principalmente do ponto de vista pessoal, né, com os arquivos mais pessoais, quem era ela pessoa, e como as pessoas ao redor dela percebiam ela, porque, claro, ela não está aqui para contar mais, mas como elas percebiam a figura da Marielle, como elas narram esses últimos momentos até o dia 14. Então esse era o primeiro episódio. Dentro desse primeiro episódio, claro que tem muita coisa que acontece ali que você não prevê exatamente, né? Então os diálogos de WhatsApp, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Mônica, ela durante muito tempo relutou em entregar para a gente esses diálogos, né? E aí a gente foi conversando, mostrando a seriedade do trabalho, e tal, é uma relação de confiança. E não sei se todo mundo viu até o final a série, não. Senão eu vou entregar um spoiler aqui. Mas, enfim, o final da série, ele chegou pra gente, eu não vou falar então, já que ninguém se manifestou, acho que vocês só viram o primeiro episódio. Mas, enfim, se vocês conseguirem assistir até o final da série, o final da série, ele chegou pra gente, assim, faltando 10 dias para ir ao ar, sabe? Uma coisa absolutamente surpreendente, que quando eu ouvi, eu fiquei emocionado de ter aquilo, né? A Marielle cantando, e aí eu falei, bom, tem que terminar com isso. O pessoal da equipe falou, puxa, mas essa música já é meio batida e tal, mas eu falei, cara, não interessa. Para mim não era batida porque eu já estava meio desconectado assim das modinhas, então achei aquilo lindo. E ter a Marielle cantando, né? Enfim, aquilo me impactou muito. Eu falei, a gente precisa, né? Terminar com isso, assim. E foi uma surpresa. Então, basicamente, você altera um pouco o seu planejamento e muda o que você tinha planejado antes, porque aquilo surgiu, né? Mas, em termos de construção, né, que é a sua pergunta, bom, a gente sabe que o primeiro episódio é desse jeito, e que a partir da morte dela existe uma comoção. Então, bom, o segundo episódio já trata de um outro momento, né, que já não é mais a Marielle em casa, a Marielle com seus pais, enfim, com seus familiares, né, já é um outro momento, já é um momento em que é o show, né, enfim, no Sambódromo lá, Marielle vira uma notícia mundial, comoção no velório e etc. Então, a repercussão, e a partir dessa repercussão também começa uma investigação muito difícil, porque é um crime extremamente bem executado, um crime que exige da polícia e dos jornalistas muito, né? Então, isso começa do segundo para o terceiro episódio, né? A investigação. Eu poderia ter feito um documentário que começasse com a investigação, que ele fosse mais, digamos, criminal, assim, né? No sentido de suspense, etc. Poderia. Mas não era o que estava me interessando, porque, basicamente, a cobertura da imprensa sobre a Marielle, ao longo daqueles 2 anos, que hoje já
vão completar 4, mas já completou 4, né? Vão completar 5. Ao longo daqueles 2 anos, ela tinha ficado muito em cima dos aspectos da investigação. Então, eu achava que, poxa, para eu fazer um documentário que vai voltar nos aspectos da investigação logo de cara, por mais que existam detalhes que as pessoas não conheçam, eu acho que eu vou perder, talvez, o que eu tenho de novidade, que era contar quem era essa pessoa, né? A pessoa, não a figura pública. Então, por isso, né, você está falando de construção, é uma construção proposital, deixar a investigação um pouco mais para frente e contar um pouco mais de quem ela era no primeiro episódio. Meu nome é Olá. Valesca. Oi, Na oi. verdade, com a sua resposta de agora, você já meio que respondeu a minha pergunta, mas eu vou fazer porque vai que você tem alguma coisa para acrescentar, Uhum. né? Que mesmo sendo um caso pesado, você conseguiu trazer a parte humanizada dela, né? Porque além dela ser ativista, a vereadora era mãe, filha e esposa. Então as gravações antigas trouxeram essa humanização dela. E do motorista e da assessora também, que é uma coisa que a mídia não mostrou tanto. Eu achei muito bacana isso no roteiro e eu queria saber se foi uma escolha sua e como foi fazer essa transição pro episódio, dessa parte humanizada pro episódio que vai mais em ritmo policial, assim, sabe? Porque o meu grupo, a Ellen, passou um trabalho pra gente de documentário e nosso tema é meio pesado, digamos assim. E eu também queria trazer essa parte mais humanizada, sabe? Eu acho que mesmo os temas pesados, se ele ficar 100% focado só no drama e na parte pesada, você acaba até se anestesiando um pouco, né? Então, vamos supor, sei lá, um filme de ação, né? Vou desviar, desculpa, tá? Vou desviar completamente o foco aqui, né? Mas muito se comenta assim no universo, né, do audiovisual sobre o que tem nos Vingadores que tornou um sucesso bizarro e absoluto de grana, de bilheteria para Marvel, né? E muito se fala dessa aposta no humor, né? Então é um filme é uma sequência de filmes, tá? 10, 30 filmes, nem sei mais, mas enfim, o último lá, o Guerra Infinita e tal, ele mesmo tendo uma Guerra Infinita, muita sequência de ação, a superprodução e tal, ele tem uma aposta muito grande no humor, né? Então o Thor, por exemplo, ele saiu de ser um personagem mítico, né, forte, tal, dos deuses e tal, para ser o beberrão, o gorducho e etc. Enfim, e que faz piada o tempo inteiro. E aí existe até uma tentativa depois dos filmes da DC, né, do Super-Homem, da Liga da Justiça, de tornar o filme, digamos, mais engraçado, porque o sucesso da Marvel era essa leveza, né? Era essa coisa de ser piadista, e até rola uma briga entre o diretor, que acaba fazendo um segundo corte mais sombrio, e os filmes da DC depois percebem que não adianta a gente querer imitar a Marvel, talvez o nosso caminho seja mesmo o mais sombrio, e aí vem o Coringa, vem esse último Batman, né, que é super zero humor e tal. Enfim, então, se você faz um filme de ação que é 100% tiroteio, tem uma hora que você está anestesiado por tanto tiroteio que realmente você não você não se impacta mais com aquilo, né? Toda 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 edição que é muito frenética tem uma hora que cansa, né? Então o ritmo, né? Ele não é velocidade, né? Não é porque você tem uma edição frenética, veloz, que você tem ritmo, né, na edição, mas sim variação de velocidade, né? Você tem momentos mais lentos e momentos mais dramáticos, momentos mais pegados, assim. Então, poxa, você tem uma família como a família da Marielle, que é super sentida, impactada, enfim, a mãe é uma pessoa, né, que você vive muito o drama dessa mãe, né, é sempre uma coisa muito forte, né,
o pai que era, né, no caso do Anderson, o pai que tinha um filho especial, a mãe sozinha para cuidar da criança, ou no caso da mãe da Marielle, a mudança da ordem natural das coisas, né, a mãe enterrar um filho, enfim. Então você tem esse drama, mas se você não consegue contar quem são essas pessoas na normalidade, se você já mostra essas pessoas chorando de cara, o impacto desse choro é muito menor, porque você não conheceu ela de cara, normal, né? As coisas são relativas, né? A pessoa emocionada, se você conhece ela na normalidade, você sente muito mais a emoção dessa pessoa porque você conheceu ela dialogando normalmente. Se você já bota um choro, você não preparou o terreno, né? Você já conheceu essa pessoa chorando, então aquilo te impacta muito menos. E o fato de, por exemplo, você ter um aspecto até de humor ali da Marielle, no momento que ela dá uma bronca no pai da Marielle e tal, essa coisa das mulheres fortes, não sei o quê, né? Isso te traz uma outra camada sobre a mãe da Marielle, que no momento que você acompanha um pouco da emoção, aquilo fica ainda mais forte, né? Você jogar um pouco com esses elementos de construção de personagem, né? Então eu falei um pouco do humor, no caso aí de filmes, de herói e tal, no caso voltei para o Marielle, mas enfim, é só para vocês observarem que ao mostrar um personagem na tela, uma pessoa, quanto mais elementos diferentes ela tiver, curiosos, às vezes pode ser um humor, ou às vezes pode ser uma coisa até meio mandona, no caso da Marielle, né? Para algumas pessoas até meio antipática, mas no fim é um jeito meio durão, né? Enfim, são elementos ali que te mostram um personagem que você não estava preparado, te surpreende, aí você volta a olhar para ela com uma nova camada de interpretação sobre a pessoa. Então, acho que todo filme, todo documentário, todo trabalho que tem um aspecto pesado, ele tem que balancear esses pesos relativos, né? Ele é pesado, mas qual é a normalidade, né? Como é que a gente vai apresentar essa pessoa na normalidade? Se você quiser causar impacto e apresentar logo de cara o drama, mas vale a pena em algum momento você voltar um pouco a atenção para a construção ali do que foi o antes daquilo ou depois daquilo, para depois, quando você voltar para o evento dramático, aquilo tá em comparação, você sentiu o quanto aquilo foi realmente dramático, né? Não sei se deu para pegar aí essa grande viagem que eu fiz pelo universo cinematográfico. Oi, tudo bem? Meu nome é Tudo bem? Vanessa. Eu gosto muito dessa área de documentário, de cinema. E eu queria saber, bom, você com certeza já entrevistou várias, milhares de pessoas. E para entrar uma fala no documentário precisa ser uma fala, não necessariamente precisa ser importante, assim, tipo, muito importante, mas eu acho que ela precisa ser impactante. Você tem alguma sugestão, alguma ideia de como que a gente pode tirar essas falas dos entrevistados que não fosse, tipo, muito assim, normalzinha, a gente quer deixar ela mais assim em destaque. Como que a gente pode fazer isso? Olha, eu acho muito legal essa pergunta, assim, porque, bom, primeiro, não tem muita fórmula, né? Acho que como eu disse antes, às vezes uma pessoa mais comunicativa, num grupo, sei lá, vai estabelecer com o entrevistado uma química, e o papo vai fluir, né? Que nem entrevista, sei lá, podcast, tal. Às vezes rola uma química ali entre o entrevistador e o entrevistado e a coisa flui, né? São duas pessoas que falam muito. Ou às vezes não, a pessoa que está entrevistando fala tanto que intimida a pessoa que está sendo entrevistada e vira quase um monólogo, né? Então varia muito, porque nós seres humanos somos muito diferentes e então acho que vocês na hora de um grupo vocês vão sentir também, né? Às vezes um tem que controlar a ansiedade, a pessoa está falando demais e tal. Às vezes você tem que interromper mesmo. Às vezes é melhor ter uma pessoa mais tímida conduzindo aquela entrevista, porque, enfim, a outra pessoa também é um pouco mais tímida, então talvez vá rolar um pouco de química ali. Você tem que respeitar o tempo, o silêncio. Enfim, realmente não tem muita fórmula. Acho que é só meio que você entrevistando e fazendo e sentindo, né? Mas tem um aspecto importante assim que eu acho que vale a pena,
comentar nessa pergunta, que é, às vezes, uma certa necessidade do jornalista de provar a sua tese ou de pegar uma frase impactante, como você mesmo disse, né? Eu acho que essa frase impactante, né, às vezes, né, nessa nossa ansiedade de ter a frase impactante, ela corre, às vezes, um grande risco de se tornar vazia se você não tem o contexto dela, né? A pessoa simplesmente falar uma frase impactante pode parecer uma bandeira meio vazia, ela, enfim, ela está só querendo lacrar, né? Ela está só querendo falar uma coisa forte e tal. O que eu acho que a gente precisa ter sempre no radar, assim, quando vai entrevistar alguém, é que, por mais que as pessoas possam dar grandes lições de morais sobre o mundo, né, uma lição de moral, uma lacração, enfim, para a gente que está ouvindo, enfim, você tem a figura do especialista, tal, mas vamos pensar num personagem, né? Hoje em dia, todo mundo dá opinião sobre tudo. A pessoa é a autoridade, né, para falar sobre tudo. Enfim, você já começa com esse pensamento, assim. Por que ela está dando opinião sobre aquilo? Agora, uma coisa ela pode falar com muita autoridade, que é sobre ela mesma, né? Sobre a história dela mesma. Sobre a história dela mesma, ela é a maior autoridade. Então, quando você vai para o particular, quando a pessoa conta alguma coisa que só ela pode contar, porque diz respeito à vida dela, ou alguma coisa que ela viu, que ela observou e tal, aí, essa frase, que é impactante e tal, se ela está associada a uma coisa muito particular que ela está te contando, muito específica e tal, e que só ela pode te contar, aí eu acho que essa frase forte e tal, ela fica mais forte, entendeu? Ela não fica só uma frase de lição de moral ou uma frase para lacrar, para polemizar na internet, etc. Né? Então, acho que você tem que, às vezes, dar o espaço para que a pessoa conte alguma coisa da vida dela, ou do que ela viu, ou do que ela pesquisou, ou do que ela, né, alguma história, né, alguma coisa sobre a qual ela é a maior autoridade para falar, né? É uma experiência de vida, né? Enfim, cada um aqui tem uma experiência, né? Então, assim, se você falar uma experiência que você viveu, aquilo é totalmente seu, né? Eu não posso falar sobre isso, é você que tem que falar, né? E na medida em que ela compartilha isso com a gente, você dá um crédito de verdade para ela, né? Você que está assistindo, como ela é a autoridade para falar sobre a vida dela, você dá um crédito de autoridade para aquilo, porque, poxa, isso só ela viveu. E aí a conclusão dela, ou, enfim, a análise que ela faz sobre aquilo, ou se ela sai desse particular para ir para uma coisa geral, se ela tirou dessa experiência particular uma lição de vida, uma reflexão sobre a sociedade, etc., aí eu acho que aquilo fica mais verdadeiro, entendeu? Ou, para usar talvez um termo que acho que é mais adequado, mais verossímil, né? Porque verdadeiro, às vezes a pessoa pode estar inventando, ou às vezes a própria memória trai a gente, né? Ela vai contar uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, a nossa memória às vezes dá uma adaptada, né? A gente constrói também alguma coisa. Então, verdadeiro às vezes pode parecer meio traiçoeiro, mas mais verossímil, né? Mais calcado numa impressão de que a pessoa está contando a verdade dela, né? E que aquilo te comove mais. É claro, você não vai entrevistar, sei lá, poxa, um pesquisador que descobriu, né, uma nova vacina e tal, né, sei lá, uma matéria que você precisa fazer para o dia, para o jornal, você vai chegar para ele e vai falar, não, mas me conta a sua infância, né? O cara vai falar assim, porra, mas como assim? Eu pesquisei a vacina, não quero falar sobre a minha infância. Acho que isso é uma coisa muito particular de documentário, de momentos em que você quer realmente ter essa profundidade. E também nem é todo personagem que você vai conseguir ter isso, assim, né? Então, se um personagem não é muito empático, não fala bem, você acaba, às vezes, descartando, né, aquele depoimento para dar mais tempo para um outro personagem que causa mais empatia. Então, é natural também que você percorra um caminho de entrevistas longo, com 6, 7, e use 2, 3, entendeu? Que são as pessoas que são mais, digamos, fortes no vídeo, né? Mas acho que é uma tentativa. Estou dando aqui algumas dicas
porque basicamente você só vai perceber isso de pessoa para pessoa, né? Oi, Caio, tudo bem? Eu sou a Heloísa. Oi. Bom, primeiramente, eu e a Brenda, a gente tinha ido para o Rio, para Geração Futura, daí a gente conheceu uma colega sua, a Sara Pavani, que ela falou muito sobre Marielle pra gente. Legal. Mas eu queria, pensando nisso de equipe, eu queria saber qual que foi a menor equipe que você já trabalhou e qual que foi a maior para produzir um documentário e como que você faz para saber, tipo, quantas pessoas você precisa para trabalho de câmera, quantas para o som, como que você decide essa questão de equipe? Legal. Aliás, o Geração Futura é um outro lugar legal, assim, né, de interação, de descoberta de novas parcerias. E a Sara, poxa, é uma pessoa incrível. A Sara, preciso dar o crédito aqui, a Sara foi a pessoa que conseguiu as mensagens de WhatsApp da dona Marinette. É, e foram as primeiras mensagens que a gente teve no documentário, né? Então foi a partir dessa conquista da Sara que a gente foi atrás das outras ali para rechear um pouco a. E aí depois tinha a Fernanda, né, que estava com ela no carro, e como eu falei aqui, a Mônica, né, que chegou mais perto do lançamento e tal. Mas enfim, a primeira conquista mesmo foi da Sara. Enfim, a menor equipe, só eu, assim, né? Teve documentários que eu gravei sozinho, cuidando de tudo e tal, principalmente quando você quer ter, talvez, uma observação, digamos, mais discreta. Eu sou partidário disso, assim, né? Eu acho que quanto mais discreto você for, menor a equipe, no caso do documentário, mais você consegue fazer com que a realidade role naturalmente, assim, né? E, e aí a pessoa se solta, você pega coisas espontâneas, né? Acho que essa espontaneidade traz mais frescor para o documentário, coisas que a ficção, às vezes, né, você precisa escrever uma cena, às vezes, né? E no documentário, às vezes, rolam umas coisas que, né, que nem estou falando, essa bronca da Marinette no seu Antônio, pô, você nem, né, é uma coisa que estava rolando a câmera ali. E se a gente fosse fazer um roteiro sobre quem é a dona Marinette, o roteirista teria que ter muita imaginação para imaginar essa cena, né? Então eu costumo brincar que até no Cercados a gente trabalhou com um outro fotógrafo, o João, né, lá do Rio. Ele estava acompanhando os bastidores do Jornal Nacional, né? Poxa, é uma coisa que ninguém nunca fez. Você está ali na reunião de pauta, né, do Jornal Nacional e tal. Ele já conhecia o Bonner, então já tinha, digamos, uma confiança ali, mas ele estava sozinho, né? Deixava dois microfones na mesa e ficava gravando ali, acompanhando a reunião, até porque quanto mais gente ali, mais essa reunião perde a sua naturalidade, né? Eu falava com ele, eu falei, pô, eu sempre acho que documentário, a equipe tem que caber num carro, né? Tem que caber num carro, não dá para ser uma equipe que vai em van, né? Que às vezes você vê, às vezes, né, pessoal de produtora, ou até mesmo na TV e tal, chega a equipe numa van, né? Então, porra, só o veículo já chama atenção, né, no lugar. Então eu falei isso para ele, eu falei, pô, para mim, a equipe de documentário tem que caber num carro. Ele falou, pô, para mim tem que caber numa moto, né? Porque é o jeito que ele gosta de trabalhar, né? Mais sozinho. Mas é claro, quando você vai fazer uma entrevista em estúdio, por exemplo, aí, né, para ter uma luz legal, tal, para ter um ambiente mais, digamos, profissional, né, de luz, de assistentes, enfim, é um outro tipo de documentário, né, em que você prepara um ambiente, um ambiente de conversa e tal, uma entrevista de estúdio. Aí você acaba tendo 10 pessoas, né? Você tem o iluminador, você tem, né, assistente, eletricista, porque toda vez que você vem com uma coisa de iluminação grande, você tem que ter bastante gente. Então, 3 câmeras, né? Então, já fiz documentário em que você tinha entrevista de estúdio, que você está com 3 câmeras, um iluminador, um assistente, um eletricista, o roteirista, tal, todo mundo ali
E, enfim, é uma gravação, um tipo de gravação diferente, né? Oi, meu nome é Carolina e agora indo um pouco pro documentário Carne e Osso, como que você conseguiu transmitir o sentimento dos personagens em um ambiente que é tão industrial e seco de sentimento, assim por dizer? Uhum. Pois é, nesse caso, no caso do Carne e Osso, a gente propositalmente fez um descasamento entre a imagem e som, né? Então você tem os personagens sendo entrevistados nas suas casas, né? Os entrevistados são, em geral, ex-funcionários, né? Adoecidos ou afastados, com lesões graves e tal, adoecimento psíquico também. Até porque o cara que está na ativa vai ter muita resistência em falar, com medo de perder o emprego e tal, então a gente focou, né, nesses personagens, e aí o trabalho de pesquisa também é importante para que você mostre que isso não tá tratando de casos isolados, né? A gente não está pegando um personagem adoecido para mostrar que, né, para distorcer a realidade, né? Não, eles são exemplos e os números mostram que são exemplos que se repetem em várias plantas e em vários tipos de frigoríficos do Brasil. Então, assim, a gente descasou a imagem do som, propositalmente. As pessoas são entrevistadas em casa, num ambiente mais tranquilo, que a gente tem possibilidade de conversar com mais calma e tal. E as imagens dos frigoríficos, então a gente ouviu tudo isso, né? Ouviu esses relatos, e quando a gente foi para os frigoríficos, quando a gente conseguiu o acesso, a gente já tinha, em alguns casos, até uma edição de som feita. Então a gente já sabia mais ou menos, né, o tipo de construção de ambiente que a gente precisaria para tornar, né, com ele. Depois vem trilha sonora, vem edição de imagem e tal, mas como é que você, a partir desses relatos, você cria uma imagem na sua cabeça? Como é que a gente vai concretizar essa ambientação, né? Então a gente descasou, né, o depoimento, né, que é tocante e tal, do relato, digamos, visual do ambiente dos frigoríficos. E eu acho que aí é importante, assim, a fotografia, ela tem um aspecto que é muito intuitivo também, né? Você precisa contar com o pessoal de fotografia. Eu gosto de fazer fotografia também, mas tenho sempre chamado pessoas que têm essa qualidade, porque você tem um fotógrafo de estúdio, né, que é aquele fotógrafo que prepara um ambiente, né, digamos, sabe preparar melhor luz, sabe, digamos, construir uma fotografia, mas você precisa ter um fotógrafo, no meu caso, né, os fotógrafos que trabalham comigo, você precisa ter um fotógrafo que é muito atento à realidade como ela está, né? Então eu estou vendo aqui essa sala. Vocês estão posicionados de uma determinada maneira. Então, assim, a maneira como eu enquadro, primeiro, um plano geral, né? Estou mostrando vocês de um jeito, mas eu preciso ter um fotógrafo que mostre ângulos dessa sala que, sem ficar mexendo na luz, sem pedir para, fulano, levanta aqui, coloca, tem uma cadeira vazia aqui na frente, vou colocar uma pessoa aqui mais na frente, tirar o pessoal do fundo e tal, sem mudar a realidade, a pessoa chega e já, né, só com o olhar dela, ela já... Então, a fotografia tem muito desse lado intuitivo, assim, né, da pessoa ter um olhar visual ali de sem mexer na realidade, conseguir observar diferentes ângulos ali, como transportar isso aqui para a tela, né? Eu, infelizmente, né, passou super rapidinho. Queria te agradecer. Ainda tinha um monte de pergunta para fazer sobre cercados, né? A gente focou bastante em Marielle, que eu acho que foi o teu grande cartão de visitas, né? É até injusto falar disso, porque você já produziu tanta coisa antes. Mas queria te parabenizar. Eu acho que o teu trabalho é necessário. Cercados é uma obra, assim, né? Uma obra obrigatória para todo brasileiro e para ainda mais estudantes de jornalismo, porque se posiciona, né? Eu queria muito mais saber dos bastidores, de como foi convencer o Bonner
que só responde propostas de VT com ok e não, né? Uma pessoa absolutamente monossilábica. Como é que a gente faz para negociar que vai entrar numa reunião de pauta do Bonner, né? Então, se possível, eu queria que você contasse um pouquinho dessa negociação e já me despeço de você, te agradecendo por essa aula. Acho que é muito importante a gente ter noção do que é fazer um documentário, né? Eu trabalho na Globo aqui do Paraná também, e muita gente acha que é um glamour enorme, né? E o que você falou de ter que levar a sua própria câmera para campo, muitos de nós também fazemos isso aqui. Não é uma questão de estrutura, é também uma questão de estrutura, mas é também uma questão de que não está fácil para ninguém, né? Então, eu queria que você contasse para nós de forma bem resumidinha como é que foi essa negociação em Cercados, né? Como é que vocês transformaram uma coisa de doido em uma coisa tão absurda que foi o documentário, e como é que foi essa negociação para participar, principalmente, dessas reuniões de pauta do JN? Não, eu só antes de falar isso, também não queria parecer que eu estou defendendo aqui uma precarização do trabalho do jornalista, assim, que às vezes pode resvalar nisso, né? Eu acho que, assim, na medida em que eu trago uma câmera pessoal, não é com orgulho, não, é só porque tem aspectos de linguagem, né, que se você não mostrar, se você não fizer antes e mostrar para uma empresa grande que dá para fazer, as pessoas não acreditam, né? Então, é a mesma coisa que eu falei lá no começo, né? Às vezes a gente, como estudante, tal, a gente entra numa empresa, aquela empresa já tem uma tradição, já tem um jeito de fazer dia a dia, todo dia, tal, não sei o quê. Então você entra, você vai meio que ser uma pessoa para ter experiência dentro daquela engrenagem, mas o seu espaço de manobra ele é meio reduzido, né? Você pode virar um pouquinho para cá, mas não 45, 90 graus, não. Então, às vezes, para você ter um pouquinho mais de espaço de experimentação, você precisa testar e mostrar, né? Às vezes não adianta muita fala, claro, tem técnicas de pitching, né? Tem gente que se especializa nisso, tem gente que é excelente vendedor, tem gente que faz jornalismo, não sei por quê, porque é ótimo de reunião, mas péssimo de fazer reportagem, mas você precisa dessas pessoas porque são as pessoas que vão vender bem a pauta. Mas tem vezes que nem nada disso adianta, nem um excelente vendedor vai adiantar para um projeto, você precisa fazer e mostrar, né? Faz um pouquinho, mostra e você consegue talvez fazer com que a sua ideia, que tem uma certa resistência, e aí não digo nem de um chefe, mas às vezes você quer mostrar para um cara que vai financiar, para um canal que vai comprar, às vezes você precisa dar esse primeiro passo, né? Em relação aos cercados, o projeto já surge como a ideia de acompanhar os bastidores da cobertura durante a pandemia, né? Então, claro, não é que a gente chegou do nada e falou assim, pô, vamos acompanhar os bastidores do JN, vamos começar a negociar, né? Ela já surge num momento muito grave da nossa história, da cobertura e tal, e aí, assim, existe um aspecto de mal entendido que sempre beneficia o documentário, mas que sempre cai nas costas do diretor depois, né? Que assim, não, tá bom, vamos acompanhar, tá todo mundo tão atolado de trabalho que você pega uma câmera, liga e, pumba, você capta um monte de coisa, né? Aí depois, o que você vai fazer com isso é um problema que eu tenho que lidar, né? Então eu vou editar, eu vou mostrar, eu vou falar, né, com o Bonner, eu vou falar com os diretores e tal, mostrando que aquele registro que nunca ninguém tinha visto é um registro que vai ser interessante, que não vai denegrir, que vai mostrar um aspecto de estresse, né? Então sempre houve essa discussão, né? Poxa, tal cena, tá, mostram o estresse, será que ele não está parecendo muito grosseiro e etc., né? Enfim, então existe um debate interno ali, não dá para negar, poxa, eu estou fazendo um documentário na Globo, né? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou lidar com isso depois, no corte final, né? Como é que eu vou fazer com que isso, né, seja aprovado, né? Então, o cercado surge assim. Mas o próprio Globoplay falou, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, porque pô, a Globo tinha acabado de fazer 50 anos, o JN, né, sempre tem edições comemorativas e tal. Como é que a gente vai fazer com que esse projeto não seja
mais um projeto, né, de, digamos, autorreferente, né? Que é uma coisa que acontece com todos os jornais, né? Em um determinado momento você para ali para falar um pouco sobre a sua história. Como é que a gente vai fazer com que isso não seja autorreferente? Então, um dos aspectos foi, não pode ser um projeto só do Jornal Nacional, tem que ser um projeto amplo sobre a cobertura da imprensa como um todo. E aí, nisso, a gente acaba sendo beneficiado um pouco pelos fatos, porque começa assim, eu começo, não só no JN, mas em todos os jornais, tendo que fazer essa grande conversa sobre, olha, eu quero estar aqui nos momentos em que vocês estão rediscutindo pauta, não se preocupem que se tiver uma pauta muito sigilosa, que é da Folha, que é do Estadão, eu não vou levar para o G1, né? Porque por mais que no jornalismo, né, principalmente nesse momento, existe uma cooperação, né? São concorrentes ainda, e o furo faz com que um jornal se destaque diante do outro. Então, eu tive que construir esse espaço de confiança também com outros jornalistas, de que, ó, eu quero acompanhar o seu trabalho, mas se tiver alguma coisa que você está tratando que é extremamente preciosa do ponto de vista de exclusividade, de furo jornalístico, né, ou uma informação muito interna e tal, fique à vontade para conversar comigo. Eu não faço parte da equipe da cobertura diária, não vou levar isso adiante e tal. Isso é uma relação que você vai construindo aos poucos, assim, né, para ter essas conversas registradas que não sejam só entrevistas, né. Então isso a gente tentou acesso a todos os jornais. E os fatos acabaram ajudando o documentário também, porque os jornais acabaram se juntando no momento, né, da saída do Taishi e quando assume o Pazuello, ainda como interino, né, de querer maquiar os números de mortos, dando números, vamos falar só dos sobreviventes e tal, enfim. Uma das várias tentativas de alterar a realidade do governo, que fez com que os jornais concorrentes se unissem para dar um número que tivesse credibilidade, um número conjunto, né, o consórcio dos veículos. Então, assim, quando a gente começa o documentário e pensa, vamos fazer um trabalho sobre a imprensa, a gente nem podia imaginar que lá na frente essa imprensa ia se juntar. Mas pro documentário foi ótimo, aquela, digamos, surpresa, né? Por mais que seja uma coisa péssima para o Brasil, mas é uma surpresa que beneficia a história que você estava contando, né? E aí nisso você acaba revendo o material antigo, né? Então a gente tem, sei lá, 60 dias de reunião de pauta do JN. Tem várias pautas que eu tenho elas discutidas em detalhes e tal, mas aí lá na frente, 2 meses depois, aquilo não evoluiu como notícia, não gerou consequências, não gerou repercussões. Mas os números, eu sei que dali 2 meses foram uma questão relevante na cobertura. Então eu volto, né, na hora de assistir o material, eu volto nas primeiras reuniões e a minha edição já prepara o terreno para essa questão dos números, né? Então, quando o Bonner está falando, ou ele fala assim, nossa, hoje vai bater 500, não lembro exatamente o número, mas ele está surpreso porque naquele dia vai bater um número que naquele dia era grande, mas ainda era pequeno comparado ao que foi 2 meses, 6 meses depois. Então, sabendo que o número vai ser uma questão grave, inclusive com a tentativa do governo de maquiar, eu volto nas primeiras reuniões e valorizo, né, as primeiras reações em relação aos números. Por quê? Porque isso vai ser uma construção, né? Então, essa é a vantagem de você ter uma reunião inteira gravada, porque aí eu consigo recuperar e valorizar os trechos que eu sei que vão ter um desenvolvimento e deixar pelo caminho, às vezes trechos que eram até bons, que eram interessantes, eram momentos fortes das reuniões de pauta, mas que a notícia, sei lá, vou dar um exemplo, a questão do exame do Bolsonaro, né? Que em um determinado momento o Bolsonaro se recusa a entregar os exames e enfim, mais tarde ele acaba entregando, o Estadão entra com um processo por lei de acesso à informação e tal. Durante o período da nossa gravação, isso era uma questão, né?
Mas aí, poxa, até entrar nisso, e aí a suspeita de que o exame, ele examinou, ele fez 3 exames, um deles ele tinha um pseudônimo, tal, enfim, era uma questão longa para tratar, gerou um certo anticlímax, porque também achavam que ele tinha pegado Covid na comitiva que foi para Miami, todo mundo se infectou, então estavam achando que o Eduardo Bolsonaro tinha dado uma entrevista para a Fox, dizendo que o pai tinha pegado, mas depois não, tal, desmentiu. Então tinha toda uma história de que talvez o Bolsonaro tivesse contraído Covid, estivesse escondendo isso das pessoas. Essa história acabou ficando pelo caminho, né? Depois também com todo o negacionismo, etc., cloroquina, Taishi, parará, essa história ficou pelo caminho. Mas nos primeiros dias de gravação, isso mobilizava a redação pra caramba. Aí eu falo, pô, como é que eu vou lidar com essa história? Pô, não coube. Então, esse tipo de acompanhamento também te exige olhar um pouco para o noticiário com um certo distanciamento, para ver quais as histórias que você tem um desenvolvimento, quais histórias você tem bem contadas e quais histórias nem tanto, né? Então, é um exercício diário do desapego, né? Acho que para o documentarista Sim. deve ser ainda pior do que é para a gente que tem VT de 2 minutos para editar. Caio, obrigada pela tua participação, uma aula para nós. Obrigada mesmo, a gente está sempre à disposição, sempre acompanhando o teu trabalho. Então, quero agradecer o teu tempo e te desejar aí um bom resto de semana. Obrigada, tá? Legal, Ellen. Obrigado a todos vocês aí pela paciência. Espero ter sido útil. Valeu, uma salva de Tchau, tchau, palmas. gente. Valeu, Kine. gente. Obrigada, Obrigado. Caio. Valeu, um Tchau. beijão. Valeu, beijo, tchau.